críticas da The Economist publicaram 2 matérias. Grandes. Não grandes, né? Médio tamanho, né? Alguns parágrafos lá, uns 6, 7 parágrafos, 8 parágrafos mais cada uma delas. E aí, rapaz, por mais que só foram 2 notas, por alguma razão, a The Economist resolveu publicar isso diversas vezes no Twitter. Acho que o povo não viu. Não, vê aí, ó. Se você não viu ainda, veja. Aí o Poder 360 foi lá contar. Economist posta 13 vezes no Twitter reportagem crítica ao ministro. O editorial da The Economist, que diz que juízes com muito poder são um problema na democracia brasileira e que o cara seria a personificação dessa afirmação, foi postado 13 vezes no Twitter desde 16 de abril de 2025, data que foi publicado pela revista britânica. Somadas, as publicações na rede social tiveram 3,8 milhões de visualizações, uma média de 292 mil para cada uma. O número superior ao dos demais posts da Economist no X. Depois de uma rápida análise nas últimas postagens, é possível observar que a média de alcance é de 40 a 50 mil visualizações em cada uma. Tem algumas coisas interessantes sobre esses números. Você vê, um ponto assim para falar relativamente positivo. Você vê que o brasileiro, em comparação a qualquer outro povo no mundo, eu posso falar isso assim, né, meio que de forma empírica, de conversar com pessoas de diferentes nacionalidades. O brasileiro acompanha mais política do que o restante do globo. Proporcionalmente, acompanha muito mais. Mas mesmo acompanhando mais, você vê que também não é assim, nossa, quando você olha para a população total do Brasil, 292 mil visualizações, você pensando que o Brasil tem 200 milhões de pessoas, não parece também ser um número robusto. Só que esse número também ele não fala por si só. Porque, por exemplo, essa matéria do Poder 360, quantas pessoas vão estar vendo essa matéria agora? A gente comentando aqui agora. Quantas pessoas não viram críticas que saíram na imprensa em relação ao ocorrido? Quantas pessoas não viram a repercussão que a imprensa brasileira deu à nota da Economist? Quantas pessoas não fizeram tweets que bateram print da nota e postaram? Eu tenho certeza que esses números são muito maiores, absurdamente maiores, mas absurdamente maiores. Mas ainda assim, a gente não pode deixar levar e achar que todo brasileiro sabe do que está acontecendo, se passa no país, sabe o que é a revista The Economist, que ela, inclusive, né, um dos sócios é a família Rothschild. O pessoal às vezes não sabe, tem que comentar. Aí, espero, né, que um dia o brasileiro seja mais informado. Mas os números, acho que não são desprezíveis. Tanto não são desprezíveis que, por alguma razão, deve ser porque foi uma fake news internacional, o ministro Luiz Roberto Barroso resolveu rebater. Tá ali, ó, a nota oficial do site oficial da corte, nota a revista The Economist. Aí fala ali, acerca da matéria, aí coloca lá o título em inglês, venho esclarecer alguns pontos. A reportagem narra algumas das ameaças sofridas pela democracia no Brasil, embora não todas. Aí ele cita lá várias dessas notas. Aí o ministro faz questão de relembrar que foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições. Obrigado por salvar a democracia. Obrigado. Como ocorreu em vários países do mundo, né? O que seria do Brasil sem um tribunal independente e atuante? Aí ele rebate a questão que não é confiável, ele fala que a outra folha mais recente mostra que a maioria confia no tribunal, ele pega lá os números para colocar da forma que ele acha. Não existe uma crise de confiança, quem sou eu para discordar? As chamadas decisões individuais ou monocráticas foram posteriormente ratificadas pelos demais juízes. Pelo que me consta, pelo menos algumas do ministro Dias Toffoli em relação lá a Lava Jato, Odebrecht, eu acho que até o momento não foram ratificadas. Eu acho que eu estou errado. Eu acho que eu estou errado, porque eles sempre estão certos. O Twitter foi suspenso do Brasil por haver retirado os seus representantes legais do país e não em razão de qualquer conteúdo publicado. Eu também concordo. Todas as decisões da remoção de conteúdo foram devidamente motivadas. Todas. E envolviam crimes. Instigação à prática de crime ou preparação de golpe de Estado.
Eu também concordo. E aí o final, rapaz, eu também concordo. Eu concordo. Eu concordo de verdade. O presidente do tribunal nunca disse que a corte defeated Bolsonaro. Foram os eleitores. Bom, realmente, a corte nunca disse. Você já viu a corte falar isso? Eu nunca vi a corte falar. Porque a corte é uma instituição. A instituição não tem boca. Então ele não tá certo. Então ele tá certo. A corte nunca disse. O ministro Roberto Barroso, na nota, ele não tá falando o seguinte, nenhum ministro disse isso. E ainda, ele poderia falar o seguinte, né? Enfim, né? Ainda que se especifique, porque ele também assim, né? O presidente do tribunal nunca disse. O presidente do tribunal nunca disse, né? Que seria o próprio ministro Roberto Barroso. Bom, ele nunca disse defeated Bolsonaro. Tem uma fala do Barroso, do ministro Roberto Barroso, na única, ele fala derrotamos. Ele não usa a palavra defeated. Ele usou a palavra derrotamos. Ele também não falou Bolsonaro, ele falou bolsonarismo. Então, realmente, né, ele não falou essa frase. Ele falou outra frase. Então, 100%. A nota não tem nenhuma fake news. Tem nenhuma fake news. É que as pessoas não sabem interpretar o que está escrito. É isso. As pessoas não sabem ler. Eu entendi, ministro. Eu entendi e eu concordo com o senhor. O que foi derrotado foi o bolsonarismo, não o Bolsonaro. Um outro ponto. A regra de procedimento penal em vigor no tribunal é de que ações penais contra outras autoridades sejam julgadas por uma das turmas do tribunal e não pelo plenário. Sim, uma regra, né? Mudar isso que seria excepcional. O que a gente às vezes não entende, nós burros, né, obscurantistas que não conhecemos o iluminismo, é porque, sei lá, a turma do 8 de janeiro, os bagres, pessoas comuns, né, que não têm foro privilegiado, estão sendo julgados no plenário. Mas os autores intelectuais, executores, sabe, as super pessoas por trás do golpe, essas são da turma. É isso que fica meio sem sentido. Mas tudo bem também. Quem somos nós? Eu não sou jurista. Mais uma informação que eu sei que está certa. Quase todos os ministros do tribunal já foram ofendidos pelo ex-presidente. É, né? É isso. Se a suposta animosidade em relação a ele pudesse ser um critério de suspeição, bastaria eu reatacar o tribunal para não ser julgado. Eu não sei, ministro, se o ponto é esse. Eu acho que o pessoal está comentando que o negócio meio que é vítima, sabe? É vítima e julgador ao mesmo tempo. Não sei se é por causa só da animosidade. O ministro cumpre com empenho e coragem o seu papel, com apoio do tribunal e não individualmente. Realmente, coragem o homem tem. Isso aí é inegável. Empenho. Ô, bicho empenhado! Aqui tá 100% crível. Ele tem empenho como ninguém. O bicho é determinado. Determinado. Até... Eu ia falar o último fio de cabelo, né? Mas não tem cabelo. O bicho é determinado. Coragem ele tem e tem apoio do tribunal. Sim, é verdade também. Não tem nenhuma mentira aqui. O enfoque dado na matéria corresponde mais à narrativa dos que tentaram um golpe do que ao fato real de que o Brasil vive a democracia plena, com Estado de Direito, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais. Concordo também. Eu concordo em tudo. Aí, o mesmo Estadão que chegou a publicar isso daqui, The Economist deixa claro que Jair Bolsonaro não vai ter um julgamento imparcial no Supremo